Fala galera, tudo bem com vocês? Esta é a nossa penúltima aula do nosso curso. E nessa aula a gente vai conhecer o termistor. O termistor basicamente ele funciona como uma resistência. Só que em vez de a gente mexer, por exemplo, igual ao potenciômetro, ele é variável pela temperatura. Então o que vai regular a sua resistência é simplesmente a temperatura. Então quando a gente encosta, por exemplo, a gente vai aquecer ele, ou seja, aumentar a temperatura. E no nosso caso, a gente vai usar um termistor chamado NTC. Existe no mercado dois tipos, o PTC e o NTC. O PTC é o Positive Temperature Coefficient, ou seja, quando eu aumento a minha resistência, eu aumento a minha temperatura e vice-versa. No caso, para essa aula, a gente vai usar o NTC, que é o Negative Temperature Coefficient. Ou seja, quando a gente aumentar a temperatura, ele vai diminuir a sua resistência. Se eu olhar um gráfico de um termistor NTC, eu vou ter um gráfico vai ser assim, ó. Eu vou baixar a minha resistência quando aumentar a minha temperatura. E o PTC é o contrário. Eu aumento a temperatura, ele aumenta a sua resistência. Normalmente, a gente pode usar um termistor numa geladeira, para regular ali quando liga e desliga o motor. Eu posso usar, por exemplo, no ar-condicionado também para regular quando ele liga e desliga, ou ele baixar um pouco a sua potência. Então, há infinidade de possibilidades para usar o termistor. Neste caso, a gente vai usar o termistor para acender e apagar um LED, utilizando realmente nosso toque, porque a temperatura corporal é mais ou menos 35 graus. A gente vai encostar, vai aquecer, vai diminuir a sua resistência e ele vai apagar o LED ou vai acender o LED. Beleza? Vamos agora, então, montar o nosso circuito, certo? Mais uma vez, como sempre, a gente vai utilizar nossos jumpers, protoboard, Arduino e agora, vou tirar aqui, ó, já vou tirar aqui direto, pra gente ver esse aqui. Esse aqui não é uma sujeira não, gente, não é uma formiga, nem uma polpa. Isso aqui é o nosso termistor, né? Onde vai captar a temperatura. 2 resistores e o meu LED, por exemplo, né? Então aqui eu vou tirar sempre o que a gente não vai usar e focar só na parte aqui do meu termistor e do meu LED. Primeiro, olha aqui, ó, vamos de novo aqui, como sempre, né? A perninha maior é a perninha positiva e a perninha menor é a perninha negativa, certo? A perninha maior eu vou ligar para cá, certo? Para a sua esquerda, beleza? Então vou ligar aqui, nesta parte aqui. E o meu termistor eu vou ligar do outro lado. Vou ligar aqui. Pronto. Lembrando que o meu termistor não tem polaridade igual ao meu LED. Então, qualquer parte que eu ligar, tá bom. Agora, vou ligar o meu resistor. Então, reparem agora que são menores, né? Eu já cortei eles antes. Para não ficar tão saltado no vídeo igual ficou os outros. Mas tem que fazer isso? Não, não tem que fazer isso, né? É critério de você querer que fique mais bonito ou menos bonito, né? Então, eu vou dobrar aqui, obviamente, o resistor. E vou ligar na perna negativa do meu LED, certo? Então aqui, dentro da parte aqui, já vou ligar aqui, ó, aqui embaixo, que é por onde vai passar a minha parte negativa aqui. E o meu outro resistor, eu vou ligar ele no meu termistor. Também vou ligar na linha negativa aqui, certo? Então vou pegar aqui e vou fazer a ligação daqui para cá. Pronto. Então, os meus componentes já estão posicionados onde devem estar. Agora, eu vou fazer ligação com o Arduino e os meus jumpers. Então, o Arduino, vou colocar aqui, certo? E aí, vou fazer minhas ligações com o Arduino e os meus jumpers. A primeira ligação que eu vou usar, eu vou ligar a minha perninha que sobrou, que é positiva, na minha porta 6 do meu Arduino. Vou colocar aqui, porta 6 do meu Arduino. Pronto. E eu vou ligar a outra porta, agora utilizando o do meu termistor, que vai ser ligada na porta analógica 1, que fica do outro lado aqui do meu Arduino.
Pronto. E agora, falta eu fornecer energia para o meu Arduino. Aí, mais uma vez, eu vou usar o meu GND na parte negativa e o meu 5 volts na parte positiva. Então, aqui seria basicamente, a grosso modo, a minha tomadinha que vai dar energia para o meu protoboard. Pronto, está feito aqui. E aí, por último, falta eu ligar o meu termistor na parte positiva aqui, para também ele ficar energizado. E pronto. Por quê? Porque aqui, ó, eu tenho meu termistor, uma perninha, ele está na parte negativa, certo? Aqui, passando para cá. E a outra perninha tem que ficar na parte negativa, na parte positiva. Então pronto, nossa ligação está feita. Basta agora nós testarmos o nosso código e ver se tudo está certo. Bom, galera, a gente já montou o circuito, agora vamos montar nosso bloco, certo, de código para carregar para o Arduino para fazer nosso circuito funcionar, certo? Então a gente vai fazer o seguinte primeiro, a gente vai começar igual começamos com o potenciômetro, vamos criar uma variável. Por quê? Porque o Arduino tem que entender que estamos utilizando um sensor e para usar o sensor tem que criar essa variável para ele entender que estamos fazendo, que ele leia um sensor. E esse sensor é o nosso termostato. Então a gente vai aqui em variáveis e criar uma variável. E aí a gente pode colocar o nome dela, obviamente, né? Termistor, certo? Só isso. Então criamos nossa variável aqui. A partir daqui a gente vai fazer igual a gente fez sempre, né? Vem eventos, quando o Arduino Uno começar. Para você que não lembra, esse quando o Arduino Uno começar é quando eu carrego o código para ele. Quando eu carrego, ele já faz o que a gente tem programado para ele, beleza? E aqui, mais uma vez, a gente vai usar aquele bloco de repetir para sempre. Por quê? Porque eu quero que o código faça indefinidamente. Porque a gente quer que faça ele, por exemplo. Então, aqui em controlo, de novo, e pegar o bloco repetir para sempre. Certo? Primeira coisa, vamos pegar a nossa variável que a gente criou agora, que é do termistor. Então, a gente vai usar essa aqui para falar que ela está lá. Ela está onde? Ela está ligada numa porta analógica que nós escolhemos o pino 1. Então, vou aqui no bloco de pinos e pego o pino analógico A, que no caso aqui é o meu pino 1, então eu venho aqui e mudo para 1. Beleza? Agora, a gente já falou o seguinte, qual é o objetivo da aula? É você ligar e desligar um LED utilizando o meu termistor. Então, a gente vai encostar nossa mão no termistor e, naturalmente, ele vai aquecer. Quando ele aquece, a minha resistência vai abaixar e vai passar mais corrente para o LED. E aí vai ligar o meu LED. Então, eu quero fazer duas coisas. Que eu quero que a temperatura ela varie e aí ela vai fazer uma função, que é desligar ou ligar o meu LED. Então, para isso acontecer, eu tenho que fazer um comparador, né? Um comparativo entre um valor de temperatura com um de resistência. E, além disso, eu vou fazer duas outras funções, que é o se, então, e se não, né? Aquele bloco que a gente já usou também. Então, boto ele aqui, certo? E aí vou fazer a minha leitura agora. Primeira coisa é eu usar aqui no se, nesse espacinho branco não, vazio, eu vou fazer o meu comparador. Ou seja, eu vou pegar um operador, certo? Vou pegar, nesse caso, o maior aqui do meu operador e vou pegar e fazer o seguinte, vou arrastar aqui para dentro do meu si. Nessa bolinha branca, vazia de novo, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar dentro do meu termistor. Por quê? Porque é ele que eu vou ler, é meu comparador ali, por exemplo. E aqui eu escolhi um valor de 563. Por que esse valor aí? Esse valor é o que o Arduino lê em termos de números. Eu não entendi nada, né? Então é o seguinte, o termistor, ele mede a temperatura. Só que ele passa para o Arduino um valor, né? Então, este valor que eu escolhi, ele é referente a 30 graus Celsius. No nosso material impresso, por exemplo, tem uma tabelinha lá com os possíveis valores. Para esse valor está o 30. Então, quer dizer o quê? O termistor, ele informa para o Arduino o intervalo de valores que para nós a gente entende como temperatura.
Então, para esse valor, eu estou usando para 30 graus. Então, quando o termistor ler maior que esse valor assim, ou seja, quando a temperatura no termistor for maior do que 30 graus, ele faz duas coisas. Ele liga o LED ou desliga o LED quando for menor. Então, para isso acontecer, a gente vai pegar mais uma vez o nosso bloco de definir a saída do pino digital. No caso, também aqui, a gente escolheu a porta 6. Então, porta 6 aqui, por exemplo. Então, quando o meu pino, ou seja, quando o meu termistor ler uma temperatura que seja maior do que 30 graus, então ele vai definir a saída do pino digital 6 como alto. Ou seja, traduzindo, ele vai ligar. Se não, o que é isso? Se não é o contrário, quando for menor. Quando for menor que isso daí, ele vai desligar. Ou seja, eu definir a saída do pino digital na porta 6 como baixo. Eu quero que isso aí fique na duração de 1 segundo. Então, eu pego aqui no meu controlo, de novo, e esperar 1 segundo. Então, o que a gente fez aqui agora, basicamente? A gente vai ter nosso circuito, como a gente já viu montado já, eu vou encostar a mão nele. Quando o meu pino for, quando o meu Arduino ler um valor que seja maior do que 563, ele vai ligar o meu LED. Se eu tirar a mão, naturalmente, a temperatura vai abaixar. E quando ela abaixa, esse valor também vai ser menor. Então, quando o valor da leitura for menor do que 563, ele vai fazer o quê? Vai pegar o LED e vai desligar o LED. Então, encostei, aqueceu, ligou. Tirei, reduziu e desligou. Vamos supor que seja num lugar muito quente. Está no Rio de Janeiro, por exemplo. 40 graus no Rio de Janeiro. Naturalmente, meu termistor vai estar lendo quanto? Maior que 30 graus Celsius. Então, vai estar ligado já. Então, você tem que entender que a temperatura ambiente tem que ser menor que 30 graus para fazer essa função. Se você tiver uma temperatura maior que 30 graus, ele já vai estar ligado ao seu LED. Então, só um cuidado aí aonde você estiver, né? Em que parte do Brasil ou do mundo, né? Você estiver. Beleza? Então, agora a gente vai para a parte do teste do nosso código, nosso Arduino. Beleza? Bom, então agora a gente vai testar o nosso código, certo? Vou baixar aqui para o nosso Arduino. Já está conectado aqui no nosso computador, certo? Pronto, já baixou o código. Só que agora ele não vai acender direto igual aos outros. Por quê? Porque para acender, o meu termistor tem que ler uma temperatura que seja acima de 30 graus, né? Como a gente escolhe essa temperatura, e a gente sabe que a temperatura do corpo é maior que 30 graus, né? Senão a gente não estaria, né? Talvez estaria vivo, né? Então, a gente vai encostar. O meu termistor vai ler uma temperatura que seja acima de 30 graus e vai fazer que o LED acenda. Quando eu tirar a mão, né, ele vai desligar o LED. Então você vem aqui, só segura aqui, ó, encostou, ele vai ler uma temperatura maior e vai acender o LED. Se eu mantiver aqui a minha mão, o meu termistor, ele vai estar lendo constantemente uma temperatura que seja maior que 30 graus, então ele não vai desligar. Então se eu tirar aqui, por exemplo, né, ele vai uma hora desligar, né? Até baixar a temperatura dele, ele aumenta a resistência e apaga o LED. Então, de novo aqui, encostei, aqueceu, soltei, esfriou, apagou. Poder controlar outra coisa? Poderia, né? Poderia ser um motor, por exemplo, ou um disjuntor para ligar ou desligar alguma coisa, né? Então, assim que funciona o nosso termistor. É o que eu falei no começo. As possibilidades são inúmeras. Beleza? Então essa aí foi a nossa penúltima aula do nosso curso e se prepare para a nossa última aula do nosso curso e até mais!